para de fato nos aprofundarmos na gestão de custo, entender cada detalhe, além da classificação de custos, nós precisamos entender os tipos de custos. Isso por quê? Porque quando a gente fala de custos, é muito difícil só eu dizer, olha, eu tive um custo, tá? Mas custo de quê? Custo aonde? Custo por quê? Que custo? Qual tipo? Então, eu tenho várias características do custo e essas características são importantes para na hora da gente saber diferenciar, porque eu gosto sempre de dizer, tem alguns custos que eu posso cortar para poder ficar mais barato, para eu conseguir ter uma lucratividade melhor. Mas tem alguns custos que eu não consigo cortar, porque de fato, se eu cortar aqueles custos, eu não opero. Os custos, quando estão ligados à parte operacional, eles devem ser tidos com grande cuidado, porque senão isso pode afetar de maneira crucial a minha gestão financeira. Então, quando a gente fala de tipos de custos, nós estamos falando dos tipos da forma de mensuração dos elementos obtidos pelo sistema de acumulação de custos, que foram determinados pelo processo produtivo de custeio e pelo método do custeio adotado. Então, entenda aqui, que para eu poder ter o custo, eu preciso ter, de fato, qual foi o processo produtivo de custeio e qual foi o método de custeio adotado, que a gente já discutiu nesse curso sobre o método de custeio e sobre também a escolha do processo de custeio ali, quando a gente fala do sistema de acumulação de custos. Então, de fato, eu preciso entender de tudo isso primeiro para eu determinar qual que é o tipo do meu custo. Por que isso, Então, por isso que é primordial a gente ter um entendimento profundo, igual eu falei sempre, do fundamento da coisa que parte, para que eu consiga chegar aqui e, de fato, entender, ter na minha mente o que é e o que não é. Então, quais são os tipos de custos? Primeiro, a gente tem um custo aqui que a gente chama de custo estimado. Então, é o custo estabelecido com base em custos de períodos anteriores, ajustados em função de expectativas de ocorrências futuras, porém sem muito questionamento sobre as quantidades, em relação a materiais / mão de obras aplicado nos períodos anteriores e respectivos custos. Então, quando a gente fala de custo estimado, eu estou me baseando no que eu já trabalhei, no que eu já fiz, para que eu consiga ter ali uma projeção pequena. Não é muito seguro, por conta que eu não consigo, às vezes, ter total conhecimento do cenário que estava. Imagina só que eu digo para você o seguinte, olha, da última vez que a gente fez essa produção, há 6 meses atrás, a gente produziu no total de 10 mil peças a R$ 15 a unidade. Tá, legal. Só que eu não te falei quantos funcionários a gente tinha, eu não te falei ali qual que era o valor do material, da matéria-prima naquela época, eu não te dei nada disso, eu disse que a última vez foi R$ 15. E aí você pode estimar, fazendo uma projeção ali de crescimento de valores, inflação e tudo mais, uma questão ali de juros, e você projetar que talvez chegaria aos R$ 22. Mas como eu não tenho conhecimento de todo o que foi realmente acontecido, talvez isso não seja tão eficaz assim. E a gente tem o custo real, que é o custo obtido ou observado após a produção. Então, eu espero produzir, eu espero chegar no final, ter ali os lotes prontos, para eu avaliar qual foi o custo real, qual foi o custo que foi gerado aquele serviço, o custo que aquela produção gerou. Então, qual que dos dois é o melhor? Quando a gente trata de realmente trazer uma visão estratégica para que eu consiga, de fato, mensurar e repassar os custos ao meu consumidor, o custo real ele vai ser mais eficaz. Só que o custo estimado ele nos ajuda a ter uma visão um tanto quanto já de futuro. Poxa, peraí, eu consigo então ter uma... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo.
É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Expectativa de quanto eu posso chegar e eu já fazer uma prévia negociação de como que isso vai ser, de vendas ou também de projeção de redução de custos. E nós temos o custo padrão, que esse custo é cuidadosamente o pré-determinado e que deveria ser atingido em operações eficientes, isto é, consiste em uma técnica de fixar previamente preços para cada produto que a empresa fabrica. Pode ser utilizada na aferição de desempenho, na elaboração de orçamentos, na orientação de preços e na obtenção de custos dos produtos com razoável economia e simplicidade de escrituração contábil, possibilitando a análise da eficiência produtiva dos processos empresariais. Aqui ele é bem interessante porque é o seguinte, eu estipulo o preço e digo, olha, esse produto aqui a gente vai pagar R$10 no custo. Aí como é que funciona na prática? Na prática eu estou produzindo e de repente eu cheguei a R$11 o custo, mas eu estipulei que é 10. Então o que deve ser feito? Uma análise do porquê que aquele produto chegou a 11 e eu tenho que fazer as devidas alterações na produção para que eu consiga chegar com esse custo a 10. E aí eu estipulo isso para todos os produtos, né, que a empresa está fabricando. Para todos os produtos que eu fabrico para os meus serviços, eu vou fixar todos os preços, todos os custos já estão fixados. Então o que acontece? Tanto o preço de venda quanto o custo está fixado para eu poder vender, para eu poder fazer as minhas negociações. E aí, diante disso, a produção, né, a parte produtiva que realiza, de fato, a construção dos produtos e tudo mais, ela sabe qual que é a margem que ela tem que trabalhar. Eu posso também, né, dentro desse custo padrão, estabelecer custos mínimos e custos máximos. Como, por exemplo, dizer que eu quero pagar de R$10 a R$15 no custo desse produto. Então, a produção, né, os operacionais, os operadores e tudo mais, eles sabem que eles têm que trabalhar dentro dessa margem de custo. Se eles extrapolam essa margem de custo, eles vão ter problemas. É claro que quando a gente fala do mínimo, quanto mais barato, melhor, só que eu também não posso deixar que a qualidade seja comprometida para que eu consiga reduzir o custo de produção. A utilização do custo padrão não significa a eliminação do custo real, pelo contrário, só se torna eficaz na medida em que existe para se extrair da comparação de ambos as divergências existentes. Entre as diversas vantagens do uso do custo padrão, destacam-se a eliminação das falhas do processo produtivo, aprimoramento dos controles, instrumento de avaliação de desempenho, contribuição para o aprimoramento dos procedimentos de apuração do custo real e rapidez na obtenção de informações. Então, quando a gente fala do custo padrão, se eu atrelo ele ao custo real, de fato, fica muito melhor. Eu consigo ter aí uma eficiência muito melhor e comparar divergências. Como, por exemplo, eu posso estipular que o preço que eu quero pagar nesse produto é R$15? Sim, é R$15 o custo padrão desse produto. Só que durante a produção, no final, quando chega o custo real, eu verifico que ele é 17. E por vezes ele veio ser 17. Então o que acontece? Tem uma divergência. Eu quero pagar 15, mas eu não consigo pagar, porque o máximo que a minha produção consegue reduzir o custo sem perder de fato a qualidade é até 17. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar esse custo padrão, né? Eu preciso ir lá e fazer as mudanças que ele necessita. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!